Olá, gente! Tudo bem? Estamos começando mais um podcast do Grupo Marca e hoje nós vamos falar, sabe sobre o quê? Sobre previdência. Por isso mesmo nós convidamos uma advogada especialista, que é a doutora Miriam Oliveira Silva, que está aqui conosco justamente para falar desse tema que muita gente tem preocupações, né? Afinal de contas, houve algumas mudanças na legislação ao longo do tempo e tem gente com dúvidas a respeito do assunto. Doutora Miriam, primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda. Boa tarde, Enio. Boa tarde a todos. Eu que fico lisonjeada e agradeço o convite por estar aqui. E para poder trazer um pouquinho de esclarecimento, eu sei que o assunto é bastante vasto, mas eu trago aqui a minha contribuição para que a gente possa esclarecer um pouquinho das perguntas aí, que eu já vi que tem bastante pergunta. O pessoal se manifesta. Vou tentar responder aí alguma coisa. Doutora, antes de a gente falar sobre previdência, vamos falar um pouquinho sobre você. Como é que foi essa história de querer ser advogada? Como é que surgiu o interesse na família? Tem gente que é advogado? Como é que surgiu o interesse em ser advogada? Então, eu iniciei minha faculdade no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. E naquela época não me passava jamais pela cabeça trabalhar com direito previdenciário. Até porque na faculdade é um assunto pouco explorado. Mas eu sempre tive, desde a tenra infância, sempre tive aquela coisa do senso comum, do trazer um pouco de equidade, de justiça. Então eu sempre vi muito essa questão, essas questões humanitárias, sempre trabalhei muito com isso, e no início da faculdade eu já despertei bastante para isso. Então, ao longo da faculdade, aí veio essa questão da dignidade da pessoa humana, que é esse lado bonito que a Previdência nos traz, né? Então, devolver um benefício para uma pessoa, um idoso que trabalhou a vida toda, de ter o seu benefício reconhecido, uma pessoa que trabalha no campo, que nos traz o alimento para a mesa, que é o agro, né? Aquele trabalhador rural que tem aí o direito da sua aposentadoria na sua terceira idade, né? Ter o benefício reconhecido. Então, isso é uma coisa que sempre me chamou muita atenção. E hoje eu trabalho com isso. Pois então, vamos falar um pouquinho sobre previdência, né? Afinal de contas, você já explicou um pouco do assunto. E, afinal de contas, para começar, a reforma que houve na Previdência, houve algumas nos últimos tempos, né? Mas recentemente houve uma reforma na Previdência. Como que isso impactou na vida das pessoas que já estavam contribuindo, que estavam naquele processo de repente, se aproximando da aposentadoria? Teve muita gente que acabou vendo a sua vida complicada por conta dessa mudança? Sim, Enio, infelizmente. Quando se trata de previdência social, sempre existe, ao longo do tempo, sempre reformas, sempre decretos que vêm para regular as novas situações, tá? Para regular o direito do segurado. A gente tem uma reforma significativa em 2014, e aí 2019 a gente teve aí a grande reforma da Previdência, que trouxe, eu digo, prejuízos para o segurado. De um modo geral, o que ela mais trouxe foi prejuízo. Por quê? Porque a gente tinha anteriormente uma lei mais branda. E a partir de 2019, de novembro de 2019, a gente passou a ter uma lei mais rígida com o segurado. O que isso quer dizer? Quer dizer, de uma forma bem clara, que a partir dali, ele vai ter que trabalhar um pouco mais para ter o seu direito garantido. Então, o que a gente tem ali que mais impactou? As regras de transição, que dificultou, que trouxe para o trabalhador a perspectiva de se aposentar mais adiante, mais para frente, e não tão... Porque todo mundo, isso é uma coisa bem clara para mim quando eu atendo cliente no escritório, ele vem ao longo do tempo fazendo um planejamento. Eu vou me aposentar daqui tantos anos, com tantos anos de idade eu vou ter minha aposentadoria. E essa reforma da Previdência tirou este sonho do trabalhador, que ele vinha já ao longo do tempo. Pelo menos retardou um pouco, né? Retardou. Ou muito até, em alguns casos. Muito. Então, perfeito. Então, o que a gente teve ali de mudanças significativas? Alteração de alíquotas, a possibilidade de acúmulo de benefício, teve regras que alteraram também. A idade mínima na aposentadoria por tempo de contribuição.
E as próprias regras de transição, né? Os 50%, 100%, isso impactou bastante na aposentadoria por tempo de contribuição. E por que se ouve tanto assim, doutora? Poxa, o sujeito tem a mesma idade que eu, trabalhou ao mesmo tempo que eu, ele já está aposentado, eu não consigo. Claro que tem gente que é funcionário público, tem gente que trabalha numa determinada atividade, em outra. Isso tudo é determinante para definir quando que a pessoa efetivamente vai conseguir a aposentadoria. Exatamente. Então, aquela regra básica, né? Cada caso é um caso. Aqueles trabalhadores de indústria que estão expostos a agentes insalubres, esses se aposentam antes, que é o caso da aposentadoria especial, que também sofreu alterações, tá? Mas depende muito basicamente do tempo de contribuição de cada trabalhador. Na essência, o homem se aposenta com quantos anos, a mulher com quantos anos e qual que é o tempo de contribuição necessária mínima? Existe isso? Existe. Uma regra geral? Existem várias regras. Então, vamos lá. Aposentadoria por idade. Hoje a gente tem que a mulher se aposenta aos 62 anos por idade urbana e o homem aos 65. O rural tem aí uma diminuição da idade mínima. A mulher com 55 e o homem com 60 anos de idade. Quem trabalha no trabalhador campo, né? rural, aquele da roça. Uhum. Tá? Desculpa, me perdi nessa pergunta. Eu me referi ao tempo de idade máximo e ao tempo de contribuição também, né? Então, teve significativas alterações também, tá? Então, aí a gente tem várias formas de cálculo de aposentadoria. Uma delas é a forma de pontos, que conta a idade da pessoa e o tempo de contribuição. Essa é uma forma de chegar ao benefício. Ou só pela idade ou pelo tempo de contribuição. Posso pegar um exemplo assim, clássico? Claro. Sujeito que trabalhou a vida toda em comércio, seja qual for, supermercado, uma lojinha, vendia. Ele tem lá, um homem, tem 65 anos, ele começou a trabalhar com 18. Ele cumpriu os requisitos. Essa é uma aposentadoria fácil de viabilizar? Se ele já tem 65 anos e ele tem, no mínimo, 15 anos de contribuição, ele já tem o direito da aposentadoria por idade, independente do tempo excedente além dos 15 anos que ele tem. Então, E quando que o trabalhador tem que superar, no caso do homem, os 65 anos e a mulher os 62, né? 62 por idade. Quando que é preciso que ele contribua mais? Quando ele não tem os 15 anos mínimos de contribuição. Ah, entendi. Então, se, por exemplo, ele só conseguir comprovar 12 anos, ele vai ter que trabalhar mais 3? Seria mais ou menos assim? Exato. Então, isso é bem comum. Às vezes eu escuto das pessoas, mas eu já tenho 65 anos, o homem, mas eu já tenho 62 anos, mulher. Como que eu não consigo me aposentar? Porque não cumpriu a quantidade mínima de contribuições. E vamos voltar a um assunto que a senhora mencionou, que é a tal da aposentadoria especial, né? O que é essa aposentadoria especial? E a pessoa, se ela não trabalhou o tempo todo nessa atividade que é considerada insalubre, se ela trabalhou um determinado período, como é que faz essa conta aí daí? Então, é bem complicado de fazer. Por isso que tem que ter advogado, gente. É difícil de explicar, fazer uma regra geral, porque não procede dessa forma. Cada caso é um caso. Eu preciso analisar especificamente cada trabalhador em cada atividade, porque, digamos assim, eu vou usar um exemplo que a gente tem aqui na nossa cidade, a empresa Tupi. A Tupi é um exemplo que a gente pode dar com bastante tranquilidade, porque ali, basicamente, todas as atividades que a pessoa desenvolve dentro da empresa é considerado insalubre, tá? Então, a própria empresa vai desenvolver um formulário que chama formulário de PPP, baseado num outro documento que chama LTCAT, que é um documento confeccionado por um profissional, por um engenheiro do trabalho, que ele vai especificar as condições do ambiente de trabalho. E aí o trabalhador que trabalhou, digamos, 2 anos numa área onde o ruído era de 87 decibéis, por exemplo. Aquele período que ele trabalhou, aqueles 2 anos que ele trabalhou exposto a este ruído acima do tolerável, que hoje a lei entende que é 85 decibéis, o limite de tolerância,
o limite mínimo, né? Então, este trabalhador, naqueles 2 anos ali em específico, ele vai ter direito a um acréscimo, o homem, no caso ali, de 1,4 naquele tempo que ele exerceu sob aquela atividade insalubre. Porém, passado algum tempo naquela atividade, ele pode ter mudado de setor, e nesse novo setor, o agente insalubre, no caso o ruído, pode ter sido de 82. Aí ele não vai ter direito àquele período ali, acréscimo. Me surgiu aqui uma curiosidade. Eu não sei quantos decibéis que um clube, uma casa noturna, normalmente tem. Deve ser bem alto. Talvez até equivalente a uma indústria. Então, o cara que é DJ, ou o cara que é um segurança de uma casa noturna, que ele consegue demonstrar que ele trabalhou no interior dessa casa noturna, como é que ele vai conseguir demonstrar que lá dentro tinha um volume elevado e que isso justificaria ele pedir uma aposentadoria especial? Exatamente. Isso é uma pergunta muito inteligente. Isso vai depender do patrão, do dono desta casa noturna, de ter previamente chamado um profissional, chamado uma empresa capacitada para fazer a aferição do volume do barulho. Quer dizer, não basta presumir que aquele barulho era excedente. Não. Então, o dono dessa empresa, dessa casa noturna, ele vai contratar uma empresa específica para fazer a aferição, para fazer a confecção desse laudo técnico, que chama LTCAT. Ele vai medir, através de técnicas específicas, o nível sonoro. E por que o patrão tem interesse em fazer essa aferição, se é que ele tem? Ele precisa legalmente fazer ou não? Se ele falar, não vou ganhar nada com isso, estou nem aí pro barulho que a gente faz aqui dentro. Então, a legislação trabalhista, ela é bastante rigorosa com relação a isso. Porém, as pequenas empresas, elas acabam se beneficiando e acabam não fazendo essa aferição como deveria ser. E aí, quem perde é o trabalhador. Deixa eu levantar já gostei desse assunto, uma situação hipotética. Vamos imaginar que o sujeito é MEI, e ele é contratado de forma recorrente para fazer um trabalho no local onde há muito barulho. Sei lá, uma indústria, uma casa noturna. Como é que ele vai conseguir demonstrar? Também vai ter que entrar em contato com o CNPJ daquela empresa para quem ele presta serviço e obter essa informação, que ele permanecia por tantas horas lá? Como é que funciona daí nesse caso? É bem mais complexo, né? Na prática é um pouco mais complicado, porque a lei exige, tu tocou num ponto importante ali, a lei exige para o reconhecimento da insalubridade, no laudo de PPP, a permanência, esse período ele tem que ser da jornada inteira, habitual e permanente. Se não for habitual e permanente, o trabalhador não vai ser beneficiado desse período. Então, respondendo a tua pergunta, aquele MEI que presta serviço eventualmente não terá direito. Eu vou falar de um assunto que eu conheço um pouquinho, as bandas, né? As bandas vão tocar uma dupla sertaneja. Hoje ela está num local para uma dupla sertaneja. Amanhã, essa empresa que presta serviço vai estar num outro local para um show de pagode. E assim por diante. É sempre muito alto o som, né? Só que em locais distintos. Só que esse cara que tem a MEI, ele vai prestar aquele serviço em vários locais. Existe algum mecanismo que ele consiga demonstrar que em todos esses ambientes que ele vai, sempre o som é muito alto e sempre isso pode afetar a audição dele, não? É muito difícil dele, né, fazer prova disso, porque ele precisa comprovar documentalmente a habitualidade e a permanência. Isso funciona para o empregado CLT. Ele entra dentro só um pouquinho, Enio. Que ele entra dentro da fábrica em determinado horário e sai em determinado horário, e aquele período todo ele esteve exposto àquele determinado agente insalubre. No caso aqui a gente está tratando do ruído, mas existem outros. Certo. Agora, no teu exemplo, a pessoa que trabalha de forma não habitual, é muito difícil ele fazer essa comprovação. Quer dizer, um mestre de cerimônia, um cara que cuida do som, um segurança, é bem complicado, né? Eu diria que é quase impossível, porque não existe aí, nesse caso, a gente não consegue comprovar a habitualidade. Ele não permanece durante todo o tempo de uma jornada de trabalho. Mas pode. Agora, uma questão interessante. A pessoa
está trabalhando, depois que ela conseguiu a aposentadoria, ela fez lá 65 anos, ela cumpriu os requisitos e garantiu a aposentadoria. Há alguma lei que impeça ela de continuar trabalhando como CLT, registrada e tal, e se ela pode ser registrada, ela vai ter os descontos habituais em folha de pagamento, normalmente, certo? Aquilo vai para onde? Aquela contribuição para o INSS que está lá, se é que ela vai contribuir. Essa é uma questão que foi debatida já foi levada até o Supremo. Então, não lembro exatamente em que ano que foi discutida a questão da desaposentação. A desaposentação, ela funcionava assim: a pessoa trabalhava durante muito tempo e ela se aposentava relativamente jovem. Isso há 15, 20 anos atrás. Era bem comum, né? Era muito comum as pessoas se aposentarem com 40, 42, 45 anos. Sendo que nessa idade, eles estavam em plena capacidade produtiva. Uma pessoa hoje com 40, 42 anos, ela está muito toda jovem, vapor. né? Ela, meu Deus, ela tem todo um tempo ainda para se trabalhar. E aí as pessoas se aposentavam e continuavam trabalhando. Certo. Ou na mesma empresa, ou no mesmo segmento, ou trocavam até de profissão depois dessa idade e continuavam trabalhando. E aí, só que o que acontecia? Elas continuavam tendo a obrigatoriedade do recolhimento das contribuições, só que elas não tinham a contraprestação. Simplesmente tinham a obrigatoriedade de contribuir, mas não tinham a contraprestação. Para onde vai esse valor? Esse valor vai para o fundo comum da Previdência Social. Ela contribuía, mas não recuperava nada. Exatamente. Então, ela não tinha contraprestação. Aí se desenvolveu a tese da desaposentação. Pedir uma... Não se tratava de uma revisão de aposentadoria, veja bem, mas de uma desaposentação. Ele, na tese, né, abriria a mão daquela aposentadoria que ele já tinha e se pediria uma nova um tempo depois, 5 anos depois, 10 anos depois, 20 anos depois, que o cálculo daquele benefício seria muito mais vantajoso para o trabalhador. Por quê? Porque ele teria mais 5, 10 anos de trabalho e teria também um acréscimo na sua idade de 5 ou 10 anos. Tá? Isso seria extremamente vantajoso, porém, isso não passou no Supremo. Tá? Então, essa tese, infelizmente, ela não deu bons resultados. Eu, particularmente, trabalhei bastante nessa tese. Entendo que foi uma perda muito significativa para o trabalhador. Tá? Uma geração ali deixou de ser beneficiada por conta desta negativa aí do Supremo, por conta disso. Respondendo a sua pergunta ainda, que eu não consegui chegar nela ainda. Então, o que se decidiu neste julgamento do Supremo aí? Que aquele trabalhador que continuasse a trabalhar de forma de carteira registrada, né, continuasse a recolher de forma obrigatória, ele poderia continuar trabalhando sem o recolhimento das contribuições. Então, ele pode continuar trabalhando, só que aí ele tem a faculdade de não recolher, porque ele não vai ter uma contraprestação posterior a isso. E isso hoje é aceito? Hoje sim. Doutora, uma situação que deve ser muito comum também atualmente são pessoas que trabalharam 20, 25 anos como CLT, por algum motivo não conseguiram mais o emprego formal, né, registrado em carteira, como se diz, e abriu uma MEI. Foi lá, criou um CNPJ e passou a produzir qualquer coisa ou prestar um serviço qualquer. Como é que é a situação dessas pessoas? Como é que ela vai chegar à aposentadoria se ela já não tem mais a contribuição de CLT? Essa MEI funciona? Existe uma mistura do MEI com o período em que ela foi CLT? Como é que funciona essa regrinha? Veja bem, o funcionário CLT, ele é empregado. As contribuições dele decorrem do salário que ele recebe. Se ele recebe, digamos que 2 salários mínimos, vai ser descontado proporcionalmente daquele valor ali às contribuições. Quem paga é o patrão, certo? A partir do momento que ele se desliga, que ele deixa de ser CLT e ele passa a ser o patrão, porque ele abriu uma MEI. Quando se abre uma MEI, você abre uma pessoa jurídica, você passa a ser o próprio patrão. Então, você vai recolher as suas próprias contribuições.
Certo. Então, e a tua aposentadoria vai ser o resultado de todas as tuas contribuições da tua vida, independente do valor. Então, na verdade, ela não, desde que ela continue pagando rigorosamente ali aquele percentual mensal da MEI, tá tudo certo, mas aumenta o período, diminui ou é a mesma coisa? Depende do valor da contribuição, né? Uhum. Depende do quanto que ele contribui, tanto que ele tem a possibilidade de pagar sobre o valor que ele achar cabível. Agora, e o trabalhador autônomo, doutora? Eu não quero abrir MEI, eu vou ser autônomo, eu vendo pipoca, eu faço churrasquinho, sei lá, eu me viro. Como é que eu faço para me aposentar? O que é o recomendado? Existe dentro do contribuinte individual, existe o facultativo, aquele que pode ser o estudante, por exemplo. Vou dar um exemplo no estudante de medicina, que é aquele que estuda muito. Ele não tem tempo hábil para trabalhar enquanto ele está estudando, mas ele pensa na aposentadoria dele, então ele quer contribuir para o sistema. Ele contribui no modo facultativo, que é uma possibilidade. Ele não exerce atividade remunerada, mas ele contribui para o sistema. Isso é possível. Então ele vai lá, ele tira uma guia do INSS e todo mês faz um depósito. Paga. E existe o contribuinte individual, que é o pipoqueiro, a diarista, que ele próprio faz as suas próprias contribuições. Quer dizer, ele não tem um CNPJ, ele não é uma empresa, mas ele consegue contribuir mensalmente, normalmente. Exatamente. Que é um pouquinho diferente do estudante, né? Exatamente. Nesse caso. Então, ele pode, hoje, escolher entre o 11% e o 20% do salário mínimo. Tá? Uhum. Ele pode pagar mais, inclusive, mas o mínimo hoje é o 11%, que é o simplificado, e o 20%. Tem também a contribuição, ou é possível, de uns anos para cá, foi criada a contribuição para a dona de casa se aposentar, que é de 5%. Porém, ela precisa estar aí cadastrada, se eu não me falha a memória, no CRAS, eu acredito, de baixa renda, alguma coisa assim. Mas ela também, hoje, tem a possibilidade da aposentadoria da dona de casa. Antigamente, havia até quem se aposentasse só pela idade, né, doutora? Porque trabalhar um tempo como no campo, por exemplo. Como é que o pessoal conseguia provar? Porque é muito comum nas cidades grandes, pessoas que vieram de cidades pequenas, que trabalhavam na agricultura e tal, e vieram para a cidade, e eles demonstravam que durante um certo período trabalhou no campo, desde criança às vezes, e depois passou a trabalhar no comércio numa cidade grande. É possível ainda fazer essa mistura das coisas para conseguir a aposentadoria? Sim, é possível sim. Então, você pode, só que isso decorre de comprovação. A legislação hoje me permite juntar rural, eu falo juntar tempo de contribuição rural. Uhum. Na verdade, o rural, até 91, ele não precisa recolher valores. Ele simplesmente precisa comprovar a sua qualidade de trabalhador especial, trabalhador rural, tá? Então, ele não contribui, mas ele é um trabalhador rural. Ele consegue ter esse título de trabalhador rural com documentação. Ele precisa provar que ele trabalhou na terra, seja por documento de matrícula da área, seja por contrato de arrendamento, seja... Aí tem outros documentos que é possível comprovar também. Até testemunhal, não? Também. Testemunhal. Então, documentos cartorários, né, de certidão de nascimento, certidão de óbito, certidão de casamento, aonde consta ali naquele documento a profissão dos pais, agricultor, lavrador, pecuarista, do campo rural. Então, todos esses nomes ali, lá no documento de certidão de casamento dos pais, tem a qualificação ali da profissão dos pais, de lavrador, da roça, do campo. Isso é documento hábil para se comprovar tempo rural, sim. Tá, mas desculpa a ignorância, mas, por exemplo, a pessoa que trabalhou no campo, ela precisa contribuir como trabalhadora no campo ou não? Nesse caso, não é necessário? Até o ano de 1991, não era obrigatório. Ah, bastava você demonstrar que trabalhava no campo. Isso. A partir de 91, é preciso que contribua mesmo quem reside no campo ou numa área rural. Sim. Mesmo que seja numa grande cidade, por exemplo, Joinville é uma cidade enorme, mas ela tem uma área rural, né? Exato. Não tem problema o fato dela estar numa cidade grande, desde que ela demonstre
que ela estava ligada à agricultura antes de 91, por exemplo. Isso, aí ela precisa fazer prova de que aquela atividade ali que ela exercia, normalmente em regime de economia familiar, era rural. Tá? E a legislação, só para fazer mais um complemento ali, a lei hoje, ela aceita o reconhecimento desses períodos desde que tenha um início de prova material. O que é isso? É que eu tenha lá uma certidão de casamento, de nascimento de irmãos menores, com a profissão do pai, a profissão das pessoas envolvidas ali na área rural. E também a gente pode também fazer prova por histórico escolar, de uma escola rural que a pessoa estudou na área rural. Uma coisa que ninguém lembra muito, mas é prova também documental, aqueles documentos emitidos lá pela Igreja Católica. A evangélica eu acredito que não faz isso, posso estar errada, mas a católica faz aquela certidão de crisma, certidão de batismo. Isso é um documento hábil também para comprovar que a família residia naquela região ali. Uma área rural, na área rural. Aquela igreja ficava nas imediações. Exatamente. E aí tudo isso, junto com depoimento testemunhal, se utiliza para fazer prova. Doutora, tem um palavrão aqui que todo mundo que ouve e não está familiarizado com ele fica pensando, meu Deus, o que é isso? O que é o tal do cálculo do fator previdenciário? E como é que ele afeta o valor do benefício? Essa palavra aí, fator previdenciário, que assusta todo mundo, o que é isso, afinal de contas? Então, o fator previdenciário, hoje, ele praticamente deixou de existir. Mas ele foi muito usado nas aposentadorias lá atrás. O que seria o fator previdenciário? É um cálculo que vai levar em consideração a idade do trabalhador, o tempo que ele tem de contribuição, a média de vida, a expectativa de vida do trabalhador, tá? E entre outros fatores ali. Então, é feito um cálculo utilizando todos esses fatores e mais alguns que eu não consigo lembrar agora. Então, dentro deste cálculo, ele vai gerar um determinado valor. É aquele valor ali do cálculo que vai determinar o quanto do salário de contribuição daquele trabalhador vai ser usado para a aposentadoria dele. Estamos falando com a doutora Miriam Oliveira. Olha, doutora, existe alguma diferença entre a aposentadoria pelo INSS e pelo regime próprio de previdência dos servidores públicos? Como é que funciona essa coisa? O que há de diferente? Que relação que há em comum e o que há de diferente nisso aí? Tá. Então, o regime geral de previdência social, que a gente chama de INSS, é aquele que está vinculado todo trabalhador CLT. Certo? Agora, existe também os regimes próprios, que a gente vê muito de prefeituras. Por exemplo, aquele professor que trabalha pelo município, se ele tiver, veja bem, o professor, ele pode ser CLT, contratado por CLT, com carteira assinada, ou ele pode estar regido pelo regime próprio de servidores daquele município. Aí a gente tem os estatutos municipais, estaduais, federais. Por exemplo, um servidor federal, ele vai estar submetido a um regime próprio dos servidores federais. O estadual da mesma forma, o municipal da mesma forma. Então, o próprio nome já fala, são regimes próprios com regras específicas. Regime geral, existe uma regra, a qual se submetem todos os trabalhadores regidos ali pela CLT, e os regimes próprios, cada um tem o seu. E aí tem os seus regimentos próprios, doutora, específicos. Eu não sei se essa pergunta as pessoas costumam fazer para uma advogada que atua na área da previdenciária, né? Mas é possível planejar a aposentadoria para garantir um benefício maior? Em que momento que a pessoa pode pensar, eu tenho que pensar na minha aposentadoria, vou contribuir um pouco mais, vou fazer isso, vou fazer aquilo? Tem como planejar isso? Ou as mudanças são tão frequentes que, de repente, uma decisão que você toma agora, que você achou que ia ser sensacional, não faz muita diferença lá na frente? Então, é muito importante esse planejamento. Claro que existem mudanças de leis e que elas acontecem a todo tempo. Porém, é muito importante esse planejamento.
uma verdade eterna que a gente tem na nossa vida é que a gente vai envelhecer. E a gente precisa planejar isso. Então, sempre é muito bom tu planejar. Olha, hoje eu tenho tantos anos, eu tenho tanto tempo de contribuição, eu quero avaliar o que é benéfico para mim, para que eu tenha uma aposentadoria confortável lá na frente. O que eu preciso fazer hoje para garantir uma aposentadoria confortável lá na frente? Nada hoje vai te dar garantias. Porém, dá para se fazer um planejamento, sim, para que você possa ter lá na velhice uma velhice um pouco mais segura, digamos assim. Estamos falando com a doutora Miriam Oliveira Silva, ela é advogada previdenciarista. Doutora, e por que a gente vê pessoas, homens com menos de 65 anos, e bem menos até, e mulheres com menos de 62 já recebendo aposentadoria há muito tempo? O que eles fizeram que eles conseguiram aposentadoria antes dos 65? É muito provável eles conseguiram o direito antes da reforma de 2019. Então, eles conseguiram se aposentar por tempo de contribuição antes de 2019. Ou pode ser também que a pessoa se aposentou por invalidez, que aí não exige tempo de contribuição. Depois da reforma de 2019, ficou um pouquinho mais distante a aposentadoria por tempo de contribuição. Ainda existe uma transição ali? Há pessoas hoje que conseguem se aposentar com um pouco menos do que a idade máxima prevista? Isso depende de cálculo, tá? Aí precisa avaliar o tempo que essa pessoa tem de contribuição anterior a 2019 e posterior a 2019, porque são regras diferentes. Eu preciso primeiro avaliar o que a pessoa tem antes de 2019. A partir dali, eu vou conseguir fazer uma simulação do quanto ela precisa contribuir ainda para se aposentar. Entendi. Doutora, a pessoa que vai procurar o escritório da senhora, quais documentos são necessários para... O que a pessoa chega lá e ela tem que levar o quê? O que ela precisa trazer com ela para que vocês, advogados, possam começar a trabalhar no caso de cada pessoa para tentar viabilizar a aposentadoria? Então, isso vai depender muito do benefício que ela almeja, que ela procura. Então, se a gente estiver falando aí de um auxílio acidente, por exemplo, eu preciso comprovar a documentação do acidente lá atrás que ela sofreu, tá? Então, nesse caso aqui, o auxílio acidente, a lei não existe prescrição. A pessoa pode ter sofrido um acidente há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, que eu consigo... claro que preenchidos os outros requisitos ali, buscar esse benefício para ela. Então, respondendo a tua pergunta, primeiro é uma conversa prévia para a gente avaliar qual é o objetivo do cliente, o que ela pretende. Eu quero aposentadoria por tempo de contribuição. Eu tenho hoje um problema de saúde que me afasta do meu trabalho e eu tenho laudos médicos, tenho documentação médica de que eu não posso trabalhar, eu estou impossibilitada de trabalhar temporariamente. Então, eu vou avaliar essa documentação para a gente dar encaminhamento a um auxílio-doença. Então, tudo precisa de análise, né? Doutora, posso fazer algumas perguntas do pessoal? Claro, por favor. Olha, a Jéssica falou o seguinte, me chamo Jéssica, tenho 58 anos e 30 anos de contribuição. Com a reforma da Previdência, eu tenho 58 anos e 30 anos de contribuição hoje. Com a reforma da Previdência, ainda posso me aposentar por tempo de contribuição ou não? Oi, Jéssica, eu te diria, sem fazer a análise do teu cálculo, que você está perto de se aposentar. Você ainda não tem o direito, tá? Porque eu preciso avaliar, eu posso estar errada agora, eu não vi o teu extrato quinis, tá? Que ali é onde você tem todo o espelho das suas contribuições ao longo da tua vida. Então, eu preciso fazer uma análise de quanto tempo você tem de contribuição antes da reforma da Previdência e quanto tempo de contribuição você tem pós-reforma, tá? Então, isso vai determinar o tempo que falta. Me ocorreu uma dúvida aqui. Uma pessoa que foi CLT a maior parte do tempo e ela abriu uma MEI. Aí ela atingiu ali o período necessário para conseguir reivindicar a aposentadoria. Ok, ela
ela pode prosseguir com a MEI normalmente e assegurar a aposentadoria? Pode. Não afeta nada a MEI dela. A MEI ela continua contribuindo normalmente e ela assegura o direito da aposentadoria se ela preencher os requisitos. Isso. Eu só vou fazer uma ressalva. Eu sei que não foi a tua pergunta, mas aquela pessoa que se aposentou por invalidez, ela não pode continuar exercendo atividade Mesmo que profissional seja remunerada. Mas digamos que ela se aposentou com uma dor lombar qualquer que impede ela de ser maquinista, de conduzir um caminhão, sei lá qual é o trabalho que ela fazia um pouco mais pesado. Mesmo numa atividade mais simples, ela não pode realizar? Não pode. Ah, é? Não pode, porque a aposentadoria por invalidez, pressupõe que ela não presume a invalidez total. Entendi. Então, ainda que ela fale, poxa, a pessoa perdeu a capacidade de andar, né? Mas se ela disser, eu consigo fazer uma outra atividade, então ela não pode reivindicar a invalidez. Aí ela tem que abrir mão da aposentadoria dela. Ela pode voltar para o mercado de trabalho, mas ela vai ter que abrir mão, porque uma pessoa que se aposentou por invalidez... É que ela não reúne condições de trabalho nenhum. A partir do momento que foi concedida a aposentadoria por invalidez, ela passou por uma perícia, ela passou por uma avaliação e se entendeu que ela não tem mais condições de readquirir a capacidade produtiva dela plena. Porém, a medicina está aí e os avanços também existem, milagres também existem. Uhum. Então, a partir do momento que uma pessoa aposentada por invalidez readquire a sua capacidade profissional, ela pode voltar para o mercado de trabalho. Pode. Eu não sei se isso é uma pergunta... Mas ela abre mão da aposentadoria. Aí ela pode sim. Eu não sei nem se essa é uma pergunta que se faz para uma advogada que trabalha na área, mas talvez a senhora saiba. Por exemplo, a pessoa que se aposentou por invalidez, sei lá, com 42 anos por algum motivo. Uhum. Ela tem que passar por perícias regulares ou não? Quando ganha aposentadoria por invalidez, considera-se que é para sempre? Nada é para sempre. O INSS continua chamando de tempo. Isso acontece. Nossa, eu tive vários casos no escritório que a pessoa aposentada por invalidez, o INSS chamou para perícia, a pessoa se submeteu à perícia, levou a documentação e mesmo assim o INSS cancelou a aposentadoria por invalidez da pessoa. Aí cabe a gente entrar com processo, né? Se submeter novamente essa pessoa a uma perícia judicial, levar a documentação, comprovar com exames, com laudos, com receita médica e restabelecer a aposentadoria por invalidez dela. É bem comum, tá? Então, fiquem atentos. Porém, existe uma novidade aí do INSS, que é pessoas aposentadas por invalidez a partir dos 60 anos, a regra é agora, né, que o INSS não deverá mais chamar essas pessoas para reavaliação, mas somente a partir dos 60 anos. Perfeito. Doutora Miriam Padilha Silva, tem aqui, Ney Padilha. Ney Padilha mandou. Trabalhei muitos anos sem carteira assinada. Tem como eu comprovar esse tempo para aposentadoria? Como é que faz? O sujeito que trabalhou, trabalhou 15 anos sem carteira assinada, não contribuiu, como é que ele vai fazer? Ele não contribuiu nesse período, e aí? Ney, aí a gente está diante de um problema muito grave e bastante recorrente. Isso acontece com muitas pessoas. Você não é o único a passar por esse tipo de situação. Eu atendo várias pessoas no escritório que trazem essa problemática. Porém, é muito difícil de se fazer com que esse tempo seja reconhecido. São situações bem específicas, mas no geral você não consegue, a menos que você mova uma reclamatória trabalhista, você vai desenvolver um processo na Justiça do Trabalho para reconhecimento daquele período ali. E essa empresa vai ter que fazer os depósitos referentes ao período... Se for reconhecido, sim. Se a ação for julgada procedente, sim. Mas para isso existe um prazo, existe uma série de requisitos que a pessoa precisa preencher ali. Às vezes a empresa já faliu, às vezes a empresa não existe mais. E no caso de falência da empresa, e aí? Se ele conseguir demonstrar com provas documentais, com testemunhais, a empresa faliu. E aí? Se ele conseguisse, com todas as provas, ele conseguir uma sentença procedente, sim. Mesmo que a empresa não consiga fazer os depósitos porque ela faliu. Mas aí ele consegue o reconhecimento do tempo, né? Certo. É possível, sim. Entendi. É possível. Olha, tem outra participação aqui. Meu nome é Eliane, sou MEI e contribuo pelo mínimo.
Isso afeta muito o valor da minha aposentadoria? Explica isso aí, que eu não entendi o que é esse contribuo pelo mínimo que ela falou. Entendi, eu entendi a pergunta dela. Ela está dizendo o seguinte, que ela contribui pelo valor do salário mínimo. Mas aí, Eliane, eu preciso te dizer o seguinte, que a tua aposentadoria, ela vai ser o reflexo dos valores que você contribuiu, tá? Todos os valores ao longo da tua vida, de 94 para cá, vão ser utilizados no cálculo da tua aposentadoria. Então, se hoje você contribui pelo valor do salário mínimo, mas anterior, 10 anos atrás, 15 anos atrás, você contribuía por um valor maior, vai ser feita uma média de todos os seus salários de contribuição de 94 para cá. Agora, se todos os teus salários de contribuição forem em cima de um salário mínimo, inevitavelmente a tua aposentadoria também vai ser o reflexo disso. Vai se dar em cima de um salário mínimo. E ainda dá para ela aumentar a contribuição para tentar dar uma melhorada? Ou, digamos, faltando 6, 7 anos, é uma coisa que vai fazer pouca diferença? Depende Tem muito. que ver o que ela é. Precisa fazer uma análise bem minuciosa do quanto ela tem de salário de contribuição lá atrás e o quanto ela está disposta a pagar e o quanto falta, né, para que ela possa se aposentar. Então, precisa fazer uma análise bem minuciosa. Esse tipo de consultoria o advogado faz também ou não? Faz também. Quer dizer, a pessoa pode procurar, mesmo que ela esteja longe da aposentadoria, poxa, precisava ver qual é a minha situação. Sim. Hoje tem se buscado muito exatamente essa coisa de se programar a minha aposentadoria. Quer dizer, então, eu não sabia disso. Consultoria, existe muito isso. Então, é mais um serviço que os advogados fazem que eu não sabia. Você pode procurar um advogado, então, para ele te orientar sobre o que você pode fazer, incrementar aumentar um pouco a sua contribuição, ou não, se for, dependendo do caso, né? É interessante, isso eu não sabia disso. Quem recebe aposentadoria pode continuar pagando o INSS para aumentar o valor do benefício? A pergunta é da Paulina. Paulina, essa pergunta eu já respondi lá atrás, que eu trouxe a questão da desaposentação. Poder pagar você pode, agora você não vai ter uma contraprestação desse valor, porque você já é aposentada e o nosso Supremo, o STF, né, vedou a desaposentação. Então, não tem como você produzir um novo valor de benefício a partir dessas contribuições. O Anderson, nosso colega aqui, tinha falado um negócio fora do ar. Pergunta para advogado, agora que eu me lembrei. Por exemplo, quando você vai... Tem alguns programas ali que você saca, o governo federal autoriza sacar o fundo de garantia por tempo de serviço. Quando a pessoa se aposenta, normalmente ela recebe todo esse fundo de garantia que tiver disponível na conta dela. Certo? Se ela sacar tudo, fatalmente, quando ela se aposentar, ela não vai ter nada para receber, ou ainda tem algum tipo de subsídio, alguma coisa que vem com a aposentadoria? Isso vai depender do quanto % foi desse saque, porque existem várias modalidades diferentes de saque. A pessoa precisa estar cadastrada nos sistemas. Então, depende muito do qual programa que ela está cadastrada e o quanto ela sacou antes da aposentadoria dela. Perfeito. O sujeito que sempre pagou, contribuiu para o INSS como a senhora mencionou, como voluntariamente. Não é isso? Acho que esse é o termo. Contribuinte individual facultativo. Isso. Ela também recebe uma quantia quando se aposenta ou não? Ela simplesmente passa a receber somente a aposentadoria? Você fala de FGTS? Isso. Porque ela não recolhe FGTS. Então não tem nada a ver. Valor. Não. Entendi. Mas voltando ali à tua pergunta, recapitulando ali, você estava falando do FGTS, né? Isso, a gente estava mencionando, eu mencionei quem sacou... Lembrei o que eu queria falar. Sempre que uma pessoa se aposenta, é muito importante que essa pessoa, a partir do momento que ela tem aí do INSS a carta de concessão e a memória do cálculo da aposentadoria dela, é uma dica bem valiosa aí, que a pessoa procure a Caixa Econômica Federal e faça uma avaliação para ver se existe algum valor que ela possa sacar. Porque pode. Tem vários planos econômicos aí que ela possa ter algum valor ali para recolher. Então, para ela ter certeza, cabe uma avaliação da Caixa, levando esses documentos. Depois de aposentado, leva essa documentação. As carteiras de trabalho, essa certidão de
a carta de concessão e memória de cálculo, leva na agência da Caixa Econômica que vai ser avaliada, o atendente vai dizer se ela tem algum valor para receber. Doutora, eu ouvi muito falar, muitas vezes, de diferentes pessoas, que ela reúne todos os requisitos para se aposentar, ela apresentou todos os documentos, o advogado fez todo o procedimento recomendado para garantir que essa pessoa tenha aposentadoria e demora para chuchu para vir a aposentadoria. Isso é assim mesmo? O processo é demorado? Ele não é uma coisa que dá para prever com exatidão quando que essa aposentadoria vai chegar? Como é que funciona isso? Ou isso é gente que está reclamando sem justificativa? Não, é muito verdade o que você falou, Enio. Hoje, quando a pessoa vai até o INSS, leva toda a documentação cabível ali e leva. Quem faz análise hoje é um sistema informatizado. A gente brinca que quem analisa é um robozinho. Então, robozinho que não tem pressa, pelo visto. Não, ele tem muita agilidade. Ah, ele tem? Só que ele faz a análise a qual ele foi programado para isso. Uhum. Isso pode ser interessante ou não, tá? Antigamente as análises eram feitas manualmente por um servidor. Imagina a pilha que ele tinha. Hoje, muitos dos benefícios são avaliados pelo robozinho do INSS, que a gente brinca que é o robozinho do INSS. Tá? Certo. E exatamente pela demanda muito grande, né? Então, muitos dos benefícios são analisados por robozinho. E com uma certa até agilidade, mas isso depende muito. Tá? Tem casos que surpreende advogado, depois tem situação que você nem estava assim achando que ia demorar mais e vem muito rápido. Existe. Ah, tem isso também? Existe. Só que aí a gente passa primeiro pelo crivo do INSS, da análise do INSS, né? Então hoje a gente tem não lembro agora a lei, mas a gente tem o período razoável de uma duração do processo administrativo, que a gente tem como base os 4 meses. Eu ingressei com pedido no INSS, por exemplo, um auxílio maternidade, vou dar um exemplo aqui. Eu fiz o pedido e passados 4 meses o INSS não trouxe a resposta, ele não me respondeu. Eu posso entrar com um mandado de segurança para obrigar o INSS a fazer aquela avaliação. Tá? Que não quer dizer que seja nem positiva nem negativa. Ele vai simplesmente ser forçado pelo mandado de segurança a dar uma resposta. Seja ela qual for. A partir do momento que tu tem essa resposta e essa resposta não é aquela que o cliente gostaria que fosse, aí se inicia um processo para discutir o direito daquela pessoa ao benefício que ela buscava. Ô, doutora, deixa eu aproveitar aí a senhora falou um negócio, me lembrei também. Então, o sujeito sabe que ele vai cumprir os requisitos de tempo, ele já sabe que ele atende os requisitos totais, e ele sabe que, por exemplo, a gente está em março, em junho eu vou cumprir o requisito mínimo para eu poder entrar com o meu pedido de aposentadoria. Ele tem que procurar antes, ou ele tem que esperar esse período se concretizar para daí procurar o advogado? Adianta vir um pouquinho antes? Como é que vocês recomendam que essa pessoa que tem a ambição de receber aposentadoria deve agir? Perfeito. Ele precisa primeiro ter a comprovação dos requisitos que a lei exige, tá? Então, se ele sabe que ele, por exemplo, ele vai buscar uma aposentadoria por idade aos 65 anos. Então, um dia antes dele fazer 65 anos, ele não tem o direito. Uhum. Então, não adianta ele entrar com pedido um dia antes, uma semana antes ou um mês antes. Ele ele vai ter o seu pedido negado. O que ele pode fazer? Sabendo disso, ele pode preparar a documentação. E aí é o papel importante do advogado auxiliar ele nesta documentação. Para ele ganhar tempo. Então, por exemplo, o rural. É uma outra modalidade de aposentadoria que é pouco falada, mas que ela é bem importante também. É a aposentadoria rural mista ou híbrida, que não é aquela que junta tempo de contribuição. De diferentes atividades. É a aposentadoria rural mista, que eu uso o tempo de contribuição urbana e rural para os 15 anos, que é aquela por idade, tá? Até me perdi aqui o que eu ia falar. É possível aí, a partir do momento que ela tenha a idade, que ela tenha a documentação hábil a comprovar o direito que ela almeja. Ou seja,